Qual é que acha que é o peso que pode ter uma vitória contra a Hungria logo no primeiro jogo, para depois a maneira como vai ficar o grupo disposto e a continuidade de Portugal depois na prova? Não, na minha opinião, tem o mesmo peso que todas as vitórias. São 3 pontos que estão em disputa e não importa se é contra a Hungria, se é contra a França ou a Alemanha, nós iremos encarar todos os jogos para ganhar os 3 pontos. A Hungria é o primeiro, portanto, é o primeiro grande objetivo, é vencer a Hungria. Claro que não podemos olhar para a Hungria e menosprezar a equipa deles. Sabemos que é uma equipa forte, vai jogar em casa, o que é um ponto também importante. Portanto, vamos ter que estar no nosso melhor nível para conseguir os 3 pontos. Mas, como disse, são 3 pontos, como se fosse contra a França, como contra a Alemanha. Iríamos jogar sempre da mesma forma para tentar os 3 pontos. Boa tarde, Ruben. Rui Lavaredas, SIC. Tem-se falado muito desta questão e não podemos fugir da questão do Covid. Vocês estão mais descansados agora com o facto, e também foi divulgado agora que vocês, grande parte da equipa está vacinada. Para vocês é um alívio o facto de estarem vacinados e de irem para esta competição? Não, um alívio para nós é termos uma equipa médica que trabalha, uma equipa médica de excelência que trabalha muito bem. Cansados porque sabemos que temos que seguir todos os protocolos e sentimos na máxima segurança desde o momento que entramos na seleção nacional, portanto isso é o ponto principal e é o que nos deixa mais descansados. Sabemos que não vamos facilitar em nada e que iremos estar sempre seguros na seleção. Arthur, TNT Esportes Brasil. Cristiano Ronaldo, nos últimos 8 jogos pela seleção, marcou 1 gol. Mas há alguns anos ele disse a célebre frase que os gols são como ketchup. Quando saem vários, né? E costumam sair muitos. Será que ele está guardando para o europeu? O Cristiano tem o gol com ele. Isso não é uma questão. Claro que pode acontecer num outro jogo não marcar, mas com o Cristiano podemos sempre contar com golos. Já o demonstrou várias vezes. Melhor jogador do mundo. Temos a sorte de poder contar com ele em mais uma competição, portanto... Acho que isso é uma pergunta que ele vai responder dentro do campo, tenho a certeza absoluta. Até que ponto uma vitória segura de Portugal pode também levar-vos na viagem com mais motivação para o Europeu 2020? Nós falamos muito acerca disso entre nós enquanto grupo e quando estamos a representar a seleção nacional queremos sempre ganhar, independentemente se o jogo é um jogo particular ou não. Estamos a representar o nosso país e o nosso grande objetivo é vencer. Claro que amanhã teremos mais objetivos em foco, ajustar a equipa, tentar melhorar em todos os aspectos para conseguirmos chegar ao jogo da Hungria com a máquina afinada, como o Mister já disse, mas em termos de vitória nós pensamos sempre igual, não importa o adversário, não importa o jogo, nós queremos sempre ganhar. O engenheiro Fernando Santos disse ontem que levava mala para um mês. Vocês normalmente usam malas mais pequenas, mas tem mala também para um mês e se espera só regressar no dia a seguir à final? Claro que sim, esse é o nosso objetivo desde o princípio e vamos viajar com essa mentalidade. Como é óbvio, sabemos que irá ser uma competição extremamente difícil, mas a nossa cabeça está sempre na final e vamos pensar jogo a jogo para conseguir chegar a esse objetivo. Pergunto-lhe como é que tem visto também a adaptação destes novos elementos ao grupo de trabalho. Tem sido uma adaptação fácil, acredito eu, muito boa, como foi quando eu cá cheguei. Temos um grupo excelente de jogadores e de pessoas, já disse isto algumas vezes, um grupo muito unido e que é muito fácil chegar e adaptar-se a este grupo. Portanto, acho que eles estão extremamente bem adaptados, a 100% connosco. Sentiram desde o início que acreditamos neles e confiamos neles também, portanto acho que é uma adaptação muito fácil de se fazer devido ao grupo e à qualidade que temos no plantel. O remate de longe e com o sucesso que o Ruben tem é um recurso que costuma utilizar, um dos primeiros recursos a que recorre, ou é uma coisa mais de último caso, só que mesmo quando não há uma linha de passe? Obrigado. Bem, acho que isso depende da situação de jogo. São frações de segundos em que temos que pensar rápido e, como é óbvio, se eu achar que a melhor solução para a equipa é o remate, eu irei fazê-lo, mas tento sempre encontrar a melhor solução para a equipa. Portanto, isso são questões de segundo que se pensam dentro do campo, não está pré-definido antes do jogo. Boa tarde mais uma vez, Fernando Santos, João Miguel Nunes, RTP. Vai partir para o Euro como campeão da Europa, amanhã tem o último teste. Graças a Deus.
À partida para este europeu, olhando para aquilo que também era a partida para o outro, está mais nervoso, sente-se mais pressionado ou está mais calmo do que no outro Euro, sentindo essa questão de ser campeão em título? Nem mais nervoso, nem mais condicionado, com a mesma convicção, isso sim, com a mesma convicção. Quando cheguei à seleção portuguesa, afirmei essa minha convicção, logo aos jogadores, afirmei-vos a vocês quando disse que Portugal era candidato a vencer o Euro de 2016 e, portanto, continuo a afirmar-me da mesma forma, com os jogadores, com a qualidade dos jogadores, continuo a afirmar com essa convicção Portugal é candidato a poder vencer este Mundial, este Europeu de 2020, que vai disputar-se em 2021 e é com esse objetivo que vamos lá. Agora sabemos do grau de dificuldade que os jogos encerram, isto não é matemática pura, é um jogo de muitas contingências, o futebol é um jogo de erros, portanto temos é que nos preparar bem para errar o menos possível e sermos melhor que os nossos adversários. Se conseguirmos fazer isso, então obviamente que teremos uma maior probabilidade de ter sucesso. A vacinação não garantirá 100% de imunidade, mas que margem de conforto é que dá para evitar problemas como aquele que a seleção espanhola viveu com o Busquets? Eu não sei se... Eu não sou médico, sinceramente, estas questões deviam ser feitas à Direção-Geral de Saúde, porque eu não sou médico e não sei em que é que a vacinação nos traz de diferente, não sei. Não está provado que alguém que esteja vacinado não possa testar positivo, que eu saiba. Eu também não sei, estou a falar de cor e, portanto, se calhar estou aqui a dizer alguma baboseira. Sei é que quem está vacinado, como eu, com as 2 doses, mas há algum tempo, que tomou já as 2 doses, tem muito menor probabilidade de correr riscos, se por acaso viesse a estar positivo, não é? Portanto, a vacinação não tem nada a ver com isso. O que eu me sinto seguro, isso sim, é para aquilo que é feito, como disse aqui o Ruben, para aquilo que tem sido feito sempre em termos de cumprimento escrupuloso das normas da DGS, aquilo que temos que fazer, o afastamento, a máscara, todas estas coisas, os testes, tudo o que temos que fazer e temos feito muito bem. Tivemos aqui um caso há praticamente um ano em que tivemos 3 jogadores positivos. Eu nessa altura disse, e penso que até as pessoas ficaram um bocadinho mal impressionadas comigo quando eu disse que na realidade eu não acreditava que mais algum jogador da Seleção Nacional testasse positivo. E a razão era simples, é que eu sei o que é que aqui se cumpre, sei como é que nós trabalhamos aqui, sei a responsabilidade que os jogadores têm em todos os campos, nós, a equipa técnica, todo o staff. E nessa altura tivemos 3 jogadores que testaram positivo. Quando chegaram aqui estavam positivos. Mas também tivemos um caso agora, o caso do Guedes, não é? Ele testou positivo lá. Agora está aqui integrado, tenho a certeza que aqui já não vai acontecer mais nada, isso tenho a certeza. E isso é que me dá absoluta confiança. A questão da vacina, obviamente que todos os portugueses, e se nós agora em vez de sairmos daqui do jogo com Israel para falar destas questões do Covid, eu pedia a todos os portugueses que na realidade se vacinassem, né? Para bem deles, para a saúde das pessoas, isso acho que era o que nós todos devíamos fazer, eu já fiz. Portanto, da minha parte já deu exemplo. Mister, pergunto-lhe se o 11 que veremos amanhã estará muito perto da equipa base que apresentará no Campeonato da Europa. Não tem nada a ver uma coisa com nada, zero. Eu percebo a pergunta, desculpa rir-me que nem devo fazê-lo, mas pronto, peço perdão. Mas é só porque é uma pergunta recorrente, não é? Eu já expliquei aqui na última conferência de imprensa que estamos centrados naquilo que estamos a trabalhar, naquilo que é o processo de jogo da equipa nacional. E, portanto, o que é que nós queremos que a equipa faça nos vários momentos do jogo, quando tem bola, quando não tem bola, o que é que devemos fazer nas bolas paradas, tudo isso. Os jogadores têm sido inexcedíveis no trabalho, inexcedíveis, todos, sem exceção. Inexcedíveis, uma vontade enorme de fazer bem, de procurar melhorar, de procurar fazer. E eu disse que o jogo da Espanha e o jogo de Israel têm a ver com este processo aquisitivo e na evolução do processo. E, portanto, naturalmente, que não vai haver nenhum exame, nem amanhã, nem houve com a Espanha, em relação a nenhum jogador para jogar o jogo com a Hungria. Zero. Não é porque o jogador jogou muito bem com a Espanha, agora vai ter que jogar com a Hungria, ou porque não jogou bem com a Espanha e vai ter que jogar com a Hungria, ou porque amanhã joga bem, tem que jogar com a Hungria, ou porque não joga bem e não tem que jogar com a Hungria.
porque é sempre muito redutor. A equipa empatou 0-0 com a Espanha. Se amanhã ganhar, como eu acredito que vai ganhar, e ganhar por 2 ou 3 golos, dizem logo que esta equipa é que tem que jogar, mas quer dizer, a Espanha e a Real não tem nada a ver uma coisa com a outra, quer dizer, não, esta análise não é possível fazer. A mim interessa-me olhar para o comportamento dos jogadores naquilo que eu quero e que nós pretendemos que a equipa faça. E isso, estes 2 jogos servem exatamente para isso, e o jogo da manhã vai ser para isso. Amanhã os jogadores que jogaram com a Espanha não irão jogar, até porque é importante que eu veja todos os jogadores nesse desenvolvimento, para sim, depois então vou tomar as minhas decisões e da mistura entre as duas equipas, seguramente vai ser a equipa com a Hungria. Muitas vezes fala-se destes jogos como um jogo teste. Olhando para a fase de grupos do Europeu, pergunto-lhe o que é que este jogo pode servir como teste para as equipas contra quem Portugal vai jogar no Europeu. Obrigado. Eu acabei de tentar explicar, mas eu percebo. Não sei qual é a semelhança entre Israel com a Hungria ou com a Alemanha ou com a França, não sei qual é a semelhança. Só talvez jogar em 3 centrais, esta equipa joga 3 centrais, mas quer dizer, é verdade que joga 3 centrais, mas a Alemanha joga 3 centrais, mas não pode ser um teste para jogar com a Alemanha, seguramente, quer dizer. Ou então, umas vezes vale os rankings, depois outras já não vale os rankings, é conforme... Portanto, não há aqui nenhum teste, não tem nada a ver com os nossos adversários, tem a ver com os comportamentos da nossa equipa. Isso sim, isto não é teste para ninguém, e muito menos para os jogadores. Não há nenhum teste aos jogadores. Este jogo frente a Israel, se não vencer, isto pode mexer afetar de alguma forma a equipa antes de arrancar, colocando em dúvida alguma questão, ou isto em caso de não conseguir a vitória. Sabemos que nestes jogos, já foi falado isso. Pode colocar essa dúvida, a mim não. A mim não me coloca dúvida nenhuma. Obviamente que eu quero ganhar, nunca quis perder. Toda a gente sabe, nem eu nem os jogadores, é algo que não cabe no nosso vocabulário, que é derrota, não testamos que isso possa acontecer. Portanto, se não ganhássemos, e vamos ganhar, mas se não ganhássemos ficaríamos obviamente chateados e frustrados, isso é evidente, mas se irmos alterar em relação àquilo que será o Campeonato da Europa, este é um jogo, o Campeonato da Europa tem uma fase de grupos, 3 jogos, depois é mata-mata a seguir, é tudo diferente mentalmente, é tudo diferente, não me parece que isso possa ser. Eu já aqui no outro dia respondi isso dando o exemplo de antes de 2016. Perdemos com a Bulgária, toda a gente dizia que Portugal não ia lá fazer nada ao Campeonato da Europa. E nós fomos campeões da Europa. Empatámos os 3 primeiros jogos, íamos morrer, não sei, aquilo ia morrer tudo. Um dos com a Hungria, por acaso. Depois que eu acho que na realidade o Cancelo ontem teve razão. Não nos podemos esquecer da Hungria, não? Joga em casa, que é uma equipa forte, que trabalha muito, que luta muito, os jogadores nunca dão um jogo por perdido, nunca saem do jogo. Temos 11 que jogaram o primeiro, mas temos vários que jogaram depois no apuramento para o Campeonato do Mundo e, portanto, sabem e não estão esquecidos das dificuldades que esse jogo encerra e sabendo também, obviamente, que o primeiro jogo é sempre um jogo muito importante em fase de grupos curtas. Quando falamos numa liga de uma Champions League, sempre dizemos que o primeiro jogo é difícil e são 6 jogos, neste caso são só 3 e portanto obviamente que encerra sempre um grau de dificuldade elevado. Agora eu tenho uma confiança absoluta nos jogadores, por isso é que eu digo que estes jogos são muito importantes para também todos nós cimentarmos as nossas ideias, eu e a minha equipa técnica, depois com os jogadores percebermos bem aquilo que temos que fazer para chegarmos lá e estarmos efetivamente no top, porque uma coisa é a análise individual. Eu já disse isto aos jogadores várias vezes, se formos falar em termos de qualidade individual, ninguém tem dúvidas que não é em Portugal, é na Europa, é no mundo, ninguém tem dúvidas em relação à qualidade individual dos jogadores. Bem, o que é importante é agora perceber a qualidade coletiva dos jogadores, qualidade técnica coletiva, porque a qualidade técnica individual serve para pouco, não é? Se depois não conseguirmos transformar isto na realidade colocar isto num patamar elevado da qualidade técnica coletiva, e é isso que nós estamos a procurar fazer. Ontem disse numa entrevista que levava mala para um mês e tabaco para um mês. O que eu lhe pergunto era, se lhe dissessem como que por magia que ganhava o europeu, se deixasse de fumar, deixava? Isso deixava. Há muitas coisas que eu deixava de fazer para ganhar o Campeonato da Europa. Se me dissessem para eu deixar de acreditar em Deus, não. Perco o Campeonato da Europa amanhã já. Se me disserem para eu, em relação à minha família, para separar da minha mulher ou dos meus filhos, não vou ao Campeonato da Europa. Agora, tudo o resto, acho que deixava para ser campeão europeu.
em relação ao jogo de amanhã, olhando para Israel, uma seleção necessariamente diferente da seleção espanhola, perguntava-lhe se é um jogo que também, para si, é melhor para explorar a organização ofensiva da equipa, este adversário. Olhando para os confrontos que vamos ter, se calhar o jogo da Espanha era o jogo ideal para isso, para percebermos qual era a nossa capacidade nesse aspecto, não é? Porque é um adversário do nível destes que vamos enfrentar no Campeonato da Europa, não é? Portanto, se esse era algum teste nesse sentido, era então nesse jogo, não neste, não é? Estamos a falar de realidades diferentes, equipas adversários diferentes e portanto, nós temos é que seguir o nosso processo. Seguir o nosso processo e não podemos estar a zigue-zaguear sempre. Temos um processo de jogo, vamos procurar ver se ele está a funcionar bem, se funciona bem. Se entendermos que esta ideia não está a funcionar tão bem como nós desejávamos e queríamos, vamos ter que alterar, sim, mas para já temos que atestar, temos que olhar para ela e ver na realidade bem. Nestas competições tão curtas, muitas vezes as seleções que têm mais sucesso são aquelas que conseguem ter uma matriz de um clube, que tem essa sorte. Portugal parece-me a mim que não tem essa sorte, como tem, por exemplo, a Alemanha, para falar de um adversário direto. Queria lhe perguntar se concorda com isso e como é que se consegue combater esse facto numa seleção como Portugal ou como a França, que não tem uma matriz tão forte. Sim, estas estatísticas, a história demonstra isso claramente, não é? Com muito poucas exceções. Venceram, direi que em 90% dos casos venceram as seleções que têm como base uma ou duas equipas, quer dizer, Portugal também foi sempre assim, até 2004 foi sempre assim, todas as grandes provas que fez foi baseado em dois eixos, duas equipas. Espanha, quando conseguiu vencer 3 vezes seguidas o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo, era Barcelona e Real Madrid. E pronto, pontualmente um jogador no meio, o que torna muito mais fácil o trabalho. Tudo isto que nós estávamos aqui a falar antes e respondendo às perguntas que me colocaram, ao treinador da seleção depois já é muito mais fácil, já, porque a ideia do jogo já lá está, é seguir aquilo que lá está, seguir aquilo que os jogadores fazem no clube e portanto torna-se muito mais fácil em termos do tempo de treino que dispomos para afinar a equipa. Como é que se resolve? Como em 2016, fazendo um nós perfeito. Se fizermos, não é um nó, é um nós perfeito. Se construirmos um nós perfeito, voltamos a ganhar. Se não construirmos um nós perfeito, e o nós perfeito é dentro e fora do campo, é na realidade todos trabalharmos no mesmo sentido, esquecermos o nosso pensamento individual, como é que eu me jogo melhor ou não jogo pior, como é que eu me sinto melhor ou mais confortável, se é jogar nesta posição ou na outra posição ou naquela posição. Portanto, se formos por aí, se entrarmos pelo individual, do pensamento individual, eu jogo muito bem lá no meu clube, jogo nesta posição, eu no meu clube jogo muito bem ali, eu faço melhor se jogar a extremo, eu faço melhor se jogar ao meio. Bem, se for por aí não vamos ganhar 0. Mas os meus jogadores, como eu há pouco dizia, felizmente até hoje nós conseguimos criar esse nós perfeito, que é, independentemente daquilo que a gente gosta mais, estamos aqui para servir a equipa nacional, estamos aqui para jogar todos juntos e para ganhar todos juntos. E isso tem acontecido e eu espero que na realidade este Europeu de 2020, jogado em 2021, que volte a acontecer assim.